Olá, meu nome é Diego. Eu enviei o e-mail para vocês sobre um jogo e esse jogo se chama Aventuras Ancestrais. É um jogo de cartas que se passa no Paleolítico do Rio Grande. Paleolítico é uma ideia que se passa basicamente para a história há 10 mil anos, há 10, 15 mil anos atrás. E o meu jogo se baseia em pinturas rupestres desse período, mais especificamente em pinturas rupestres do sítio arqueológico de Xique-Xique, que fica no Rio Grande do Norte, por isso nas terras do Rio Grande. Um dos personagens dessas figuras rupestres é o Cabeça de Caju, pelo formato da sua cabeça. Por isso que é o nosso personagem central do jogo. Esse é o verso da carta. Ele é diferente na versão final, eu enviei as imagens para vocês, e aqui é o lendário Cabeça de Caju, que em um baralho tradicional ele seria o Coringa do baralho. Cada carta, como eu enviei para vocês, cada carta do jogo é uma ilustração diferente, e tem alguns recursos aqui embaixo, que o primeiro é um naipe, são 4 naipes, como o naipe do baralho, a diferença é que muda a imagem para uma imagem mais abstrata, mais conceitual, e muda também a nomenclatura. Aqui a gente tem a garra, que é esse daqui, temos o naipe da garra, temos o naipe da selva, temos o naipe da flecha e temos o naipe do foco, que eu vou procurar aqui. E temos o naipe do foco. Além do naipe, nós temos a numeração como no baralho convencional, duais, aí 2, 3, até o 10, aí J, Q e K, que eu decidi manter, como no baralho tradicional. E temos ainda um outro recurso, que é essa numeração aqui, que são cortes, que vai de 1 até 3, até 4 cortes, aliás. Que é um recurso a mais. Além disso, tem, obviamente, a imagem. Aqui uma imagem de uma criatura, de uma situação, e um nome, um título para essa situação. As criaturas do jogo são desde criaturas que haviam no período, ou seja, o Glyptodonte, que é o tatu gigante, o Eremotério, que é a preguiça gigante, uma grande ave, que é uma ema, e até criaturas mais fantasiosas como os ventos uivantes, um tipo de lobo que se camufla e se movimenta pelos ventos. Mas o que interessa é como esse jogo funciona. E aí a resposta é depende de que modo de jogo o jogador quer jogar. É um jogo customizável. O que significa isso? É um jogo em que o jogador pode criar novos modos de jogo. E o que é que permite isso? Justamente esse número de recursos. O naipe, os cortes, a numeração, a imagem e o título. São 1, 2, 3, 4, 5 recursos diferentes que os jogadores podem juntar alguns deles ou todos eles para criar um modo de jogo diferente, utilizando uma mecânica ou duas que use aqueles recursos. E aí eu tenho alguns modos de jogo, eu vou apresentar do mais simples ao mais complexo. Então eu vou começar aqui narrando um pouco de uma partida do modo mais simples de todos, que é apenas uma mecânica de narrativa compartilhada e criação de histórias, atuação e criação de histórias. O modo de jogo se chama Antigas Histórias e começa assim. Quando não havia nada além de abrigos e fogueiras, certamente que contar histórias era um momento de passatempo, um momento de entretenimento e um momento de aprendizado. Conte as suas também. Apenas narre para ver o que acontece, sem pretensões. Todos já ouviram grandes histórias e elas precisam ser passadas adiante, sejam verdadeiras ou não. Então o objetivo simplesmente é contar histórias. O número de jogadores é 1 ou mais.
As mecânicas são de atuação e criação coletiva de histórias. E como é que o jogo funciona? Simplesmente o jogador ou os jogadores puxam uma, duas, três, quatro cartas, eles vão definir quantas cartas eles vão puxar. Eu vou puxar 10 para iniciar o jogo. E aí como é que funciona? Cada jogador lança uma carta na mesa e começa a narrar uma cena a partir dela. Quando os jogadores estiverem com apenas uma carta, o jogo parte para uma narrativa de conclusão, para a conclusão da narrativa. Ou simplesmente quando os jogadores decidirem que está na hora da história terminar. Esse é o modo mais simples. E aí, para incrementar um pouco a proposta, eu utilizo de um recurso que são os recursos narrativos. Use das frases e imagens nas cartas para criar suas cenas. É isso o gatilho das cenas, as imagens. Mais que isso, quanto maior a numeração da carta, mais épica, mais dramática é a cena. E quanto menor a numeração da carta, mais leve, mais tranquila é a cena. Então use dessas situações para criar suas narrativas. Então vamos começar o gameplay. Simplesmente eu puxo 10 cartas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou começar a narrar uma história. Então vamos lá. Essa história, ela aconteceu há 10 mil anos atrás, nas terras do Rio Grande, onde um grupo de caçadores vagavam por uma densa e escura floresta. Uma floresta em que tinham graves e perigosos animais, gigantescas criaturas, ao menos para os seres humanos, pois aquelas criaturas eram perfeitamente normais e naturais, entre elas comparando elas com outras. Mas os humanos, pequeninos e frágeis humanos. Certa vez, um grupo de caçadores estava tendo que levantar uma grande pedra debaixo de um abrigo, pois a pedra simplesmente saiu rolando e prejudicou a caçada quando eles estavam perseguindo uma grande ave. Mas um brutamontes, um grande caçador forte e poderoso, ajudou a levantar aquela pedra para seguir adiante. Mas debaixo daquela pedra haviam misteriosos e perigosas criaturas que saíram de lá. E antes que qualquer pessoa pudesse pensar em reagir, elas avançaram contra os caçadores. Mas havia alguém que podia ajudar na situação. Era um pintor. Mas um pintor? Um pintor poderia ajudar uma caçada? Esse pintor, ele tinha poderes. Quando as tintas e as pinturas daquele ser tocavam na pele de seus companheiros, eles ficavam mais fortes, mais corajosos, pensando sempre em seguir adiante. Mas não sozinho, ele era fraco, ele precisava de ajuda. E para piorar, algo importante ficou para trás. As tintas do pintor ficaram para trás. E agora o que fazer? Um último chamado, um último grito. O pintor grita para o caçador que ficou para trás junto com suas tintas. Onde ele deve estar? Ele precisa encontrá-lo para seguir adiante e vencer aquelas criaturas, aqueles perigos. Ou, quem sabe, fazer uma troca. Domar a natureza. Nem tudo precisa ser enfrentado pela força. Uma troca vantajosa com certeza seria trocar os pigmentos e as ervas que ele guardava no bolso para produzir suas tintas, dar aquilo para as criaturas, para acalmá-las, para distraí-las e seguir em frente. Talvez tenha sido isso que ele tenha feito, com certeza. Ele entregou as suas ervas, não só suas ervas de pintura, mas ervas medicinais. Sabe-se lá o que eles faziam com essas ervas, mas ele teve que entregar tudo para aquelas criaturas. Mas vendo pelo lado bom, eles seguiram em frente,
seguiram em frente, junto com o ancião, que ouviu aquele último chamado, aquele grito do pintor, e como eles estavam logo no início da caçada, eles conseguiram chamar todo o grupo, e o ancião liderou aquele grupo, e finalmente eles encontraram uma grande ave dos céus que eles derrotaram, derrubaram e se alimentaram. E assim termina uma história nas aventuras ancestrais. O segundo jogo é um pouquinho mais complexo. Vejam que eu falei no início que eu estou indo do mais simples para os mais complexos. Mas esses são um pouco mais complexos. No jogo de cartas, a gente tem 6 classes. O druida, que na versão final está nomeado como pajé. O aprendiz. O caçador. O pintor. O ancião e o brutamontes. Como é que funciona o segundo jogo? Qual é ele? É o plano de caça. A hora da caçada está chegando. O ancião se dispõe a ouvir os grandes caçadores e caçadoras daquele lugar. Cada um tem um grande plano com suas próprias habilidades, mas apenas um conseguirá provar que seu plano é o melhor. Será você? O objetivo é convencer o ancião que seu plano é o melhor. As mecânicas: construção de narrativa e atuação. O número de jogadores: 3 ou mais. Como funciona o jogo? As regras são simples. Um jogador assume o papel do ancião. Então, vai se sortear as classes e alguém tem que ficar com o ancião. O restante dos jogadores sorteia as outras classes. Caiu o pajé ali, eu pego depois. Sorteio as outras classes, eu vou pegar 2 aqui para mostrar. E aqui nós temos o pintor e o caçador. O ancião distribui 6 cartas na mesa e define uma das cartas como objetivo, mas todas ficam viradas para baixo. E eu vou colocar aqui 6 cartas na mesa. Colocar o caçador aqui e o pintor aqui. Aliás, elas não ficam viradas para baixo, elas ficam para cima mesmo. Nós temos os alados noturnos, o gigante das águas, um tatu gigante, nossa, que violência. O tigre das sombras, um pleno equilíbrio e um pensamento partilhado. Esses são os elementos da nossa narrativa. Narrativa vai ser uma aventura bastante perigosa. E nós temos o ancião, que é o mestre da mesa. Então, e nós temos o pintor e o caçador disputando quem vai criar o melhor plano de caça. Como é que funciona? Cada jogador deve usar das cartas que estão dispostas na mesa, essas cartas aqui, enquanto atua, seja na primeira ou na terceira pessoa, mas de preferência que seja na primeira, enquanto atua, que ele está falando com o ancião, tentando convencê-lo de que o plano que ele quer usar para vencer esses desafios é melhor. E além disso, ele tem que usar das habilidades da sua classe. E aí essas habilidades quais são? É o jogador que vai inventar conforme essa ilustração, conforme essa temática. Pode ser algo realista ou pode ser algo fantasioso. Por exemplo, o pajé pode ser aquela classe que entende da natureza, que entende de uma relação simbólica com os espíritos da natureza, ou pode ser aquele ser que se conecta com a natureza, que fala com os espíritos e descobre os melhores caminhos falando com os espíritos. Vai de cada jogador, vai de cada grupo. Mas vamos então começar atuando como o pajé. Novamente a mesma introdução. Nossa história começa há 10 mil anos atrás, nas terras do Rio Grande. Agora, vocês não são mais jogadores, são caçadores do Paleolítico. Em um certo dia, próximo a uma densa floresta e nas margens do Rio Grande, debaixo de um pequeno abrigo sobre rochas, o ancião daquele grupo, um velho e lendário caçador, mas que não tinha mais forças para caçar, ele se levanta
reúne os melhores, olhando para eles, fala: caçadores, vocês sabem a nossa situação. Nós não temos mais comida, nossos velhos estão morrendo, nossas crianças estão famintas. É de vocês a responsabilidade de conseguir essa caça. Nós descobrimos, nossos batedores descobriram, que o gigante das águas despertou. Ele é a nossa caça. Vai ser difícil, eu sei, mas ele é enorme e vai trazer muita comida para todos nós. Eu confio em vocês, mas eu quero saber quem vai ser o líder dessa importante caçada. Aquele que me disser o melhor plano, eu deixarei ser o líder do grupo. O caçador tira o cachimbo da boca, um cachimbo rústico feito de palha. A fumaça esfarela, a fumaça sobe. É com vocês. O que vocês têm para me dizer? Nesse momento, o outro jogador, agora eu vou interpretar o pintor. Aliás, eu vou começar pelo caçador. Vai ser difícil interpretar 3 personagens. O caçador se levanta, já estou interpretando o segundo personagem. O segundo jogador. O caçador se levanta, respira fundo e fala: ancião, eu estou aqui há muito tempo. Eu já participei de várias caçadas. Eu sei o que deve se fazer. Nós sabemos, nós detectamos que logo na saída da nossa floresta, no nosso abrigo, existe uma série de alados noturnos, uma série de criaturas peçonhentas que vão nos atrapalhar se seguirmos por esse caminho. Mas nós somos mais espertos, não é mesmo? Eu vou rastrear, utilizando das minhas habilidades de caçador. Eu rastreei, aliás, um lugar mais perigoso, mas ao mesmo tempo mais livre dessas criaturas aladas. Nós vamos por cima das árvores e em pleno equilíbrio nós vamos conseguir passar de galho em galho para chegar por cima do gigante das águas. E eu sei, eu tenho uma visão de caçador. Aquela rocha, aquela grande rocha não me engana. Aquilo não é rocha, aquilo é um tatu gigante. Aquela criatura que parece pedra, aquela criatura que tem dentes de pedra e rabo de espinho. Mas eles não me enganam. E melhor do que enfrentá-los, vou utilizá-los ao nosso favor, pois sabemos que quando a noite chega, e caçaremos à noite, o tigre da sombra surge, o tigre da sombra sai do seu abrigo. Então nós vamos chamar a atenção do tigre para o tatu. E assim a gente vai despistar os 2 grandes perigos e que estavam no nosso caminho. Como eu vou fazer isso? Ora, com as minhas flechas, com as minhas lanças, pois eu sou um exímio caçador e minha mira é precisa. Enquanto eles estão distraídos, nós vamos conversando baixo, compartilhando nosso pensamento, esperando a hora certa de pular em cima do gigante das águas. E assim, nós vamos caçá-lo e trazer aquele imenso pedaço de carne para o Senhor ancião e para todos nós. Terminada a narrativa do caçador, é a vez do segundo jogador. Ele tem a vantagem de que ele já ouviu o primeiro jogador, então ele pode pensar em algo melhor. Mas claro que isso também pode ser uma desvantagem, ele ficar nervoso, sem saber se ele vai conseguir. Lembrando que o objetivo foi definido, o objetivo é o gigante das águas. Nós temos o pintor. E aí o ancião fala: então, pintor. Aí eu já não sei se estou fazendo a mesma voz. Então, pintor, o que você tem para nos mostrar?
O pintor olha para o caçador, olha para o caçador, olha para o ancião, um olhar meio louco, um olhar meio neurótico. Aquele pintor é meio estranho. Mas ele olha para ambos e fala: é claro que o meu plano é muito melhor. Eu sei pintar, eu sei energizar a tinta da natureza, os fragmentos, os pigmentos naturais. Eu sei transformar Eva em energia e energia em força. Eu não preciso distrair Tatu, eu não preciso distrair Tigre, pois eles estão ao nosso lado. Eles estarão a nosso favor. As minhas tintas são mágicas, as minhas tintas dão energia. Simplesmente pintarei meu corpo e pintarei o corpo do meu grupo. E por isso devo ser o líder e seguir na frente, pois minha pintura atrai o Tatu. Minha pintura atrai o Tatu como se eu fosse um deles, como se eu fosse Tatu igual eles. E atraindo o Tatu, estarei andando junto com ele. Estarei andando ao lado dele. Estarei compartilhando ideias, compartilhando instintos. E agiremos juntos, junto com o caçador, junto com o pajé, todos pintados e energizados na energia da pintura natural. Estaremos todos sendo guiados e enfrentar alados noturnos vai ser fácil. Vai ser fácil, pois os tatus, as rochas da natureza, eles afugentam qualquer pequena criatura. Já o tigre, o caçador, receberá a melhor de todas as tintas, a melhor de todas as ervas, a tinta vermelha, como a das nossas cavernas, a tinta da força, da energia. E só do caçador olhar para aquele tigre não vai ousar se aproximar de nós. Estaremos em total equilíbrio, não porque estamos por cima das árvores, mas porque nossas tintas, nossos corpos estarão unidos com a natureza. O gigante das águas sequer vai sentir nossa presença, e quanto menos esperar, estaremos com lanças de baixo para cima, atravessando seu corpo, pois nossas tintas também são camuflagem. Nossas tintas também são uma forma de se aproximar de qualquer criatura viva sem que elas percebam antes que seja tarde demais. E assim termina as histórias. Eu, como ancião, sinceramente, preferiria a história do caçador. Mas a história do pintor foi muito interessante também. Mas aí, cabe simplesmente a um ancião decidir, também atuando, quem foi o melhor. E aí o ancião olha para o pintor, olha para o caçador e fala: pintor, eu gosto das suas ideias. Eu já usei muito das tintas, das tuas tintas e das tintas do teu pai. Eu realmente entendo que ela nos energiza, mas você precisa de mais cuidado. Seu olhar está meio estranho e seu plano é muito arriscado. Caçador, você é experiente. Você tem a minha bênção. Você será o líder desta caçada. E é isso. Isso é o plano de caça. É claro que é preciso um certo contexto. Talvez alguns iniciadores de aventura, de narrativa, por exemplo, nossa história começa há 10 mil anos atrás, nas terras do Rio Grande, esse tipo de coisa, talvez, mas não precisa de contexto histórico, de fato. E isso é o plano de caça. Vamos para o próximo.
O segundo jogo, o terceiro jogo, aliás, se chama A Grande Caçada. Mas antes de falar dele, só fazendo um adendo ao jogo anterior, que quem ganha o jogo, ele tem o direito de se tornar o primeiro jogador na próxima partida, para dar mais vantagem dos outros jogadores pensarem, ou ele se torna de fato o líder de caça em outro modo de jogo. E o próximo modo de jogo é a Grande Caçada. Caçadores e caçadoras saíram de seu lugar seguro. Todos caminham pela densa floresta ou pelas margens do Rio Grande. Todos sabem seu objetivo final, a grande caça. Mas o caminho é um completo mistério. E são vocês que decidirão o que irá acontecer. O objetivo é simplesmente contar a história da grande caçada. A mecânica é uma narrativa compartilhada e atuação. O número de jogadores é um ou mais. E o jogo é simples. As cartas são igualmente divididas entre os jogadores, entre os caçadores e as caçadoras. Eu vou pegar aqui 10 cartas, ou melhor, um conjunto de cartas só para exemplificar como o jogo funciona. Peguei aqui um conjunto de cartas. O caçador mais experiente, ou seja, ou o mais velho, professor, pai, mãe, ou simplesmente o que tem mais experiência com roleplay ou com o jogo em si, ele começa a jogar. Então ele vai lançar uma carta na mesa, lancei uma carta na mesa e vou começar a contar uma história a partir dela. Quando o jogador começa? Quando o outro jogador, que está com outro conjunto de cartas, vê que naquela narrativa ou naquela carta tem um gancho narrativo para suas cartas. Então, ele interrompe o narrador atual e lança uma carta e começa a narrar a partir daquilo. Quando é que o jogo acaba? Quando cada jogador tiver apenas 2 cartas em mão, inicia-se o clímax da história. O momento em que tudo está se concluindo, mas não está indo na conclusão, em que tudo está épico, dramático, em que tudo está no nível máximo dos objetivos da caçada. Quando cada jogador tiver com apenas uma carta na mão, inicia-se a conclusão da história. E uma regra alternativa é que a última carta a ser jogada deve ser a grande criatura que eles estão atrás, e que deve ser definida no início do jogo. Por quê? Porque aí é o momento final da grande caçada. Então, só para exemplificar, bem rapidinho mesmo, eu vou inclusive pegar poucas cartas. O jogador começa. Os caçadores estavam escalando uma perigosa montanha em busca da grande ave dos céus. Os caçadores escalavam, sem saber quando iam chegar, mas tinham convicção. Convicção porque o pajé disse: é o momento certo. É o momento de chegar lá em cima e pegar aqueles ovos, porque aquela criatura acabou de pôr aqueles grandiosos ovos. E aquilo demora para acontecer. A gente vai pegar aqueles ovos para cozinhar alguns deles e os outros para domar. Eu adoraria domar uma daquelas grandes aves para nós. E aí, enquanto o pajé fala isso, um jogador fala isso, aliás, o outro pensa que dentro dessa narrativa de que eles estavam escalando, ele acha que tem uma carta que pode ajudar. Então ele fala: exatamente. O pajé disse muito bem que que aquelas criaturas estão pondo ovos. E eu vi quando olhei para os céus uma orientação. Aquela ave está com um ninho bem no topo de onde estamos escalando. E aí, o outro jogador puxa outra carta que tem a ver com a escalada. Mas não foi fácil. Não foi fácil, um pequeno deslize quase matou um dos nossos caçadores. Ele estava escalando e uma pedra escorregou dos seus pés. Ele começou a cair. Mas quando ele começou a cair, alguém aí tem alguma coisa para dizer? Bem, o outro jogador fala: ele começou a cair, mas caiu no buraco e estava agora debaixo da terra. Mas claro,
Ele não estava soterrado. Ele estava apenas em uma caverna. Uma caverna? Isso, uma caverna. Uma caverna em que a escuridão avançava contra os caçadores. Era preciso resgatá-lo antes de subir ao topo. E, gente, cansa improvisar sozinho, ok? Mas é basicamente isso, e a narrativa vai se criando, os jogadores vão compartilhando a história, vão criando o recurso, esqueci de dizer, creio eu, o recurso de número, quanto maior a numeração, maior quanto maior a numeração, maior a dramaticidade da cena, também vale aqui. A diferença do outro modo de jogo é que esse é mais limitado, esse é mais objetivo, e esse também ele tem algumas regras a mais de delimitação de cartas e de recursos. Mas também é basicamente isso, contação de histórias. Essas são as criaturas do jogo. Essas são as criaturas do Aventuras Ancestrais. E o modo de jogo que eu vou apresentar agora é um modo bastante simples também. E esse explicitamente é um modo pedagógico. O objetivo é descobrir qual é a criatura que está ameaçando os caçadores. E como é que ele se descobre? O narrador ele vai simplesmente descrever a criatura de forma dentro da ficção. E descrevendo a criatura, os jogadores devem descobrir antes que seja tarde demais. Como é que funciona? Bem simples. É um jogo pedagógico, é um jogo que pode ser usado em sala de aula para falar de paleontologia, para falar de arqueologia e para falar de pré-história. É um jogo em que leva os estudantes ou jogadores a memorizar as características dos animais da pré-história, das terras do Rio Grande. Então, o primeiro passo, eu revelei todas as cartas e ocultei todas as cartas. E aí, em segredo, eu como jogador, o tutor ou mestre da mesa, eu escolhi uma carta para ser a criatura que está ameaçando os caçadores. E eu simplesmente começo. Nossa história acontece há 10 mil anos atrás, nas terras do Rio Grande. Os caçadores, eles estão na escura floresta, em uma densa floresta que havia na região. Os caçadores, eles estão andando e caminhando na floresta quando eles escutam galhos quebrando e logo se assustam, logo sentem a ameaça, olham para o lado, veem entre as árvores um vulto. Eles não sabem muito bem o que é, mas eles sabem. É bom eles descobrirem, pois se não descobrirem a tempo, será tarde demais para eles. Então os jogadores simplesmente têm que adivinhar que criatura é essa. E aí o narrador ele vai falando, dando dicas. E a cada dica uma carta se revela. E se todas as cartas forem reveladas, o jogo termina ruim para os jogadores. Começa assim. A criatura, isso é o narrador que já definiu a sua criatura. A criatura se move e é entre as árvores. Ela é enorme. Enorme, muito maior que uma ave. Muito maior que um pequeno primata. A criatura se move entre as árvores e olha para os caçadores. E aí alguém diz, Vita, será? Será que é um tatu gigante? Não era um tatu gigante. Eu escolhi essa carta. Não é o tatu gigante. A carta escolhida é essa. Aqui está o tatu. Já revelamos um. E continua. Será que é o que então? E aí o narrador fala. Outra dica. A criatura que vocês estão procurando, que vocês avistaram e que ela está encarando vocês e se aproximando lentamente para um ataque fatal, vocês começam a ver que ela é peluda.
uma criatura enorme e peluda. Será? Um jogador fala. Será que é um lobo? E aí o mestre procura o lobo. Onde é que eu botei esse lobo, pelo amor de Deus? Não é um lobo. A criatura começa a se aproximar cada vez mais. E vocês percebem que ela tem garras. Ela tem garra nos dedos. Ela tem dedos? Já sei. É um Eremotherium. Isso, é um Eremotherium. E se revela a criatura. E é basicamente isso. Um jogo simples, um jogo didático, um jogo de memória, um jogo de adivinhação. Pode ser jogado com mais cartas, com menos cartas, com as criaturas realistas ou com as fantasiosas. Dá para acrescentar outras regras para tornar a coisa um pouco mais complexa, mas eu decidi apresentar a forma mais simples de todas. A forma simplesmente para adivinhar entre as criaturas qual é a criatura escolhida e quais são suas características. Uma outra forma bem simples de jogar esse mesmo jogo, esse mesmo modo de jogo, é fazer o contrário, em que os jogadores eles fazem as perguntas. E o professor, tutor ou mestre da mesa simplesmente diz sim ou não. Só uma explicação sobre alguns outros modos de jogo que não estão presentes nessa explanação são as adaptações. Como é um jogo bastante customizável, com vários recursos, é bem fácil de fazer adaptações de outros jogos narrativos ou com a temática bastante presente no jogo, que usam cartas. Dois exemplos é o Sim Mestre das Trevas, que eu não vou explicar muito bem, mas só vou dizer que na temática da pré-história funcionou muito bem, com um ancião no lugar do Mestre das Trevas e com as outras classes no lugar dos servos. Em vez de culpar pela falha na missão, eles culpam pela falha na caça. E fica muito divertido, muito engraçado, mas é uma adaptação. É o mesmo jogo com outra temática, com outro modo de contar essa história. Então eu vou colocar isso no site também do jogo para baixar essa adaptação, mas não vou colocar na descrição do jogo que tem esse modo, porque eu creio que é meio que uma cópia, então não é muito legal. E o outro modo de jogo, por mais que não seja bem uma cópia, já que a gente tira algumas cartas do Semestre das Trevas, coloca outros recursos. Mas um outro jogo que dá para simular também é o The Grizzled, que funciona, que ele acontece na Primeira Guerra Mundial, e os jogadores são soldados em busca de alcançar a paz. Se eles não alcançarem a paz, eles alcançam a morte. Aqui, da mesma forma. A diferença é que eles estão tentando alcançar a ave, a grande ave. E se eles não conseguirem alcançar, eles vão alcançar a noite. E a noite representa a morte. Era só isso que eu queria dizer sobre esses modos de jogo que são adaptações, que é possível fazer adaptações e trazer esses jogos, essas mecânicas que são muito bem feitas para a pré-história. E fica muito legal, muito divertido. E para finalizar, vamos falar de Aventuras Ancestrais RPG. Esse modo de jogo não dá para exemplificar de forma tão rápida assim, mas dá para falar um pouco sobre ele, sobre o processo de criação do jogo. Esse modo de jogo do RPG, ele materializa tudo que esse card game, tudo que esse jogo de cartas pretendia ser no início da sua produção. E aí eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Esse card game,
Ele teve como inspiração no início a produção de um RPG, um jogo narrativo, em que não se precisasse de dados, em que não fosse preciso preencher fichas, demorar meia hora, uma hora ou até uma sessão inteira para fazer os personagens e depois mais uma sessão para introduzir os personagens no mundo. Claro que talvez isso tenha sido um pouco culpa dos grupos que eu joguei, mas eu queria uma coisa rápida, uma coisa de simplesmente sentar e jogar RPG. E é isso que esse jogo se propõe. Como ele funciona? Vocês estão vendo aí a ficha de personagem. É o que eu acho mais curioso nesse modo de jogo. Nós temos 4 atributos, que são flecha, garra, foco e selva, que são atributos que se assemelham um pouco em força, destreza, inteligência e carisma, mas eles não significam a mesma coisa, e eu vou explicar depois. E com essas cartas, com essa ficha, nós temos o bônus. Como eu falei, é um RPG baseado na Apocalypse Engine. O Dungeon World, que é baseado na Apocalypse Engine e foi lançado no Brasil, ele traz atributos tradicionais e traz a numeração dos atributos tradicionais. Por exemplo, você tem 13 de força, isso significa que você tem mais 2. E isso foi resumido, esses bônus foram resumidos aos cortes. Nós temos aqui um caçador com flecha 2, nós temos aqui esse caçador com garra 2 e com foco 2. Quando o caçador engatilhar um movimento usando foco, garra ou flecha, ele vai usar o bônus 2. E como é que funciona? Em vez de termos 2d6, que é o tradicional do Dungeon World e do Apocalypse World, nós puxamos cartas. Então, eu tenho 2, 2, 2. Então eu criei uma narrativa, engatilhei um movimento com um dos atributos, então eu vou puxar 2 cartas, porque é corte 2. Puxei 2 cartas, eu tirei um 4 e eu tirei um 8. No Dungeon World, no Apocalypse World também, como é que funciona? 10 ou mais é sucesso, 7 ou 9 é meio sucesso, 6 ou menos é fracasso. Então eu vou escolher entre as minhas opções a que mais me favorece. Eu escolho o 8, um meio sucesso. E é basicamente isso. Bem simples. Se tiverem poucos jogadores, eu ainda posso acrescentar um 4º atributo na ficha. Um atributo que representa que aquele caçador ele é completo em todas as opções possíveis. Eu prefiro colocar como design do RPG apenas 3 para que incentive os jogadores a dialogarem com outros jogadores, caçadores, para fazer suas ações. Então, basicamente, cada atributo desse representa um movimento básico, em que todos possam fazer desde que tenham o atributo, e caso ele queira usar habilidades da sua classe, as classes também têm um movimento customizado. Por exemplo, o caçador, quando rastrear em busca de pistas da sua caça ou de um alvo inimigo, puxe sua sorte mais flecha e veja o que acontece. E aí tem as opções. E é completamente possível criar outros movimentos customizados. Eu tenho outros também, mas eu coloco como base apenas um movimento customizado, apenas 3 atributos. Mais uma coisa. Como funciona então o sistema de PV, o sistema de pontos de vida, se não temos fichas para anotar? É bem simples. Na natureza, nós não temos pontos de vida. Na natureza, nós não sabemos se uma criatura está prestes a morrer ou prestes a nos matar. Mesmo que ela sangre, mesmo que ela esteja com um olhar turvo, mesmo que ela aparente um certo desequilíbrio, tudo pode mudar
de uma hora para outra. Então, nós temos debilidades e fases de vitalidade. Um caçador, se ele usa do foco e falha miseravelmente, dependendo do perigo que ele enfrentou, ele vai fazer virar a sua carta para representar a debilidade. Assim ele está meio fraco, ele só puxa uma carta em vez de duas. Assim ele está completamente fraco e não puxa mais carta com aquele atributo. E assim vai, inclusive, com a vida do caçador. A diferença é que a vida do caçador são 4 fases. Primeira, ótimo. Segunda, razoável. A terceira, está fraco. E a quarta, ele está morto. Da mesma forma, funciona com uma criatura. As criaturas também têm fases de vitalidade. A diferença é que, para as criaturas, quando um caçador, um jogador, ele consegue causar dano nela, simplesmente a criatura vira um lado, vira uma fase da carta, vira a carta e transforma-se em uma nova fase de vitalidade. Quando ela passa para essa nova fase, ela ganha um rótulo, que é bem conhecido para os jogadores de Dungeon World. Esse rótulo vai mudar o instinto dela, vai acrescentar algo a mais no movimento e nas dificuldades de enfrentar a criatura. É um rótulo, é uma mecânica bastante narrativa. É uma mecânica que o que importa é a ficção. O que importa, não importa se você ataca uma criatura enorme, como a flecha, você simplesmente não consegue. Você não pode tentar tirar 10 e atacá-la. Simplesmente uma flecha não causa dano algum a uma criatura enorme. Assim vão ser os rótulos, assim são os rótulos das criaturas no Aventuras Ancestrais. Se uma criatura se torna feroz e extremamente agressiva, não vai bastar, ou vai ser bastante arriscado, simplesmente ir para frente. Se ela se torna sorrateira, veloz, desconfiada, vão acrescentando elementos narrativos para a cena. Se ela se torna covarde, ela vai tentar fugir. Ela não vai tentar enfrentar, por mais que a situação naturalmente levasse a isso, ela vai tentar fugir. E esse é bem o básico do sistema.